Hoje eu vou trazer aqui para vocês a história de um contemporâneo nosso. Este homem muito importante que ajudou a fundar uma das maiores empresas tecnológicas atualmente, que é a Apple. E eu não estou falando do Steve Jobs. Se interessou? Então fique ligado! Olá pessoas, eu me chamo Clarice e hoje eu vou trazer aqui um pouquinho da história do Steve, lá da Apple, mas não é o Steve Jobs, mas sim o Steve Wozniak. É um nome um tanto que complicado, né? Mas ele é uma história bem interessante e que me atraiu bastante. Eu, quando assisti ali o filme da Apple, confesso que virei os olhos um pouco para a história dele, já que no filme conta um pouquinho ali da história dele, porque ele é uma peça principal ali na criação da Apple, e eu achei um tanto interessante. Não a ponto de correr atrás e tentar descobrir, mas recentemente eu vi um documentário antigo sobre hackers, a primeira comunidade hacker, e ele estava ali presente, e por isso eu resolvi procurar a respeito da história dele e trazer aqui para vocês. Mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir para você já deixar seu like aqui no vídeo, deixe seus comentários aqui também, e se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva para participar dessa grande comunidade que estamos criando. Steve Wozniak, ele pode muitas vezes é chamado de Woz, eu vou chamar ele assim porque é mais fácil, o nome dele é um pouco complicado, e ele nasceu ali em 11 de agosto de 1950 em São José, na Califórnia. Ele que teve o pai engenheiro que inspirou ele a seguir essa área de engenharia, de invenções, então ele gostava muito dessas atividades. E quando terminou o colégio, foi para uma faculdade. Nessa faculdade ele foi expulso, segundo alguns relatos que eu vi, e aí ele voltou para a Califórnia e foi fazer a faculdade em Berkeley. Foi onde ele conheceu Steve Jobs, e aí a história da Apple muita gente já conhece. Bom, eu achei interessante quando eu vi o documentário sobre hackers. Começou ali contando um pouco a história dos primeiros hackers, incluindo o Woz, estava lá no meio deles. O Woz, ele conheceu algumas pessoas que desenvolveram, e ele até também chegou a desenvolver, uma caixinha que era para burlar o sistema telefônico, que emitia um sinal e assim não precisava pagar a conta telefônica, não precisava pagar ali a ligação. Normalmente eles começaram a ter grupos dessas pessoas e elas ligavam entre elas, não para comunicar alguma coisa importante ou para usar o telefone, assim, mas era mais pela descoberta, pela brincadeira, digamos assim, daquela descoberta. Então eles pegavam telefones distantes, fora do contexto deles, e fazer essas ligações só para experimentar e para ter aquele gostinho de conseguir fazer. E foi aí que começou a existir a primeira comunidade hacker. E aí começou a surgir os primeiros computadores, não como a gente conhece hoje, mas os computadores das empresas que conseguiam fazer alguns cálculos ali. E foi onde Steve também estava ali no meio, começaram a ficar curiosos para saber como que funcionava essa máquina. Então eles compraram ali uma máquina, e eles começaram em grupos a tentar desvendar o que acontecia nessa máquina, os componentes que existiam nessa máquina, na forma de hackers, desmontar mesmo, e também a trabalhar com ela, programar, desenvolver. E foi aí onde começou uma comunidade hacker, onde as pessoas se reuniam ali para discutir, conversar novas ideias a respeito daqueles computadores, a respeito daquela nova tecnologia que vinha surgindo. E no meio estava Steve, e Steve gostava muito de trabalhar com os eletrônicos. Ele trabalhou ali na HP, tinha desenvolvido uma calculadora para eles lá na HP, e agora ele estava nessa comunidade e resolveu desenvolver ali
uma placa para um computador. Foi onde ele e Steve Jobs tiveram a oportunidade de ter a ideia de criar, desenvolver a Apple. Então, o Woz, que estava ali naquele grupo, ele teve que sair daquele grupo, e o interessante é que não apenas ele, mas muitas pessoas que estavam ali naquele grupo de hackers que se juntavam para trocar experiências, muitos saíram para criar suas próprias empresas, para criar seus próprios desenvolvimentos de computadores e outras máquinas também. Então, foi algo agregador para todos que estavam ali naquela comunidade, e aí foram se desfazendo, cada um desenvolvendo para o seu lado, e Steve Woz também largou ali a comunidade para dar início à Apple junto com Steve Jobs. Então ele começou a criou o primeiro computador, a Apple I, depois não teve sucesso nos outros dois, e quando ele fez ali a Macintosh, quando ele estava no projeto da Macintosh, ele sofreu um acidente, e foi quando ele começou a desinteressar um pouco pela Apple, ficar ali trabalhando na Apple. Então ele quis desvincular, com isso ele saiu e foi para Califórnia terminar a sua faculdade, que ele não tinha terminado. Inclusive dizem que ele trocou de nome para conseguir terminar a faculdade sem ser reconhecido. Ele, depois que terminou a faculdade, voltou para a Apple, ficou mais um tempo, e em 1985 saiu da Apple. Segundo alguns textos que eu li, ele não gostava muito de chefiar, ele tinha mais algo comunitário. Ele tem uma pegada mais comunitária do que de chefia, de ordenar e de ter uma equipe para desenvolver. Então, ele não queria muito isso e resolveu sair da Apple. E quando ele saiu da Apple, ele resolveu criar uma própria empresa, que foi onde ele desenvolveu o controle remoto universal. Porém, ele saiu um pouco brigado com o Jobs, e com essa nova empresa, Jobs então ameaçou empresas de componentes eletrônicos para não fornecer equipamentos para o Woz. E aí essa empresa de controle remoto não durou muito tempo, mas o Woz continuou ali fazendo o que ele gostava de fazer, que era ensinar, era ajudar várias instituições. Hoje ele é filântropo e ele ajuda muitas empresas que trabalha principalmente na área de educação, e também recentemente, se eu não me engano, ele ajudou a fundar uma empresa para melhorias de energias renováveis. Então ele sempre trabalhando aí em prol de comunidade, é algo que ele é mais apegado, de conhecimento, de educação e ajudar as pessoas. Muitos dizem que ele é uma pessoa muito legal, é uma pessoa bem divertida e descontraída e sem muitos rancores. Inclusive, antes do Jobs morrer, eles fizeram as pazes, e como uma homenagem, quando Jobs morreu, ele acampou em frente de uma Apple para comprar o iPhone 4S que estava sendo lançado. E assim, o que mais me chamou a atenção na história dele, além dele ser uma pessoa muito incrível, que desenvolveu bastante coisas, ele que desenvolveu o mouse, que hoje a gente vê muito necessário. Então assim, ele revolucionou as tecnologias, e algo que eu vejo nele que me faz admirar muito é essa questão da solidariedade e de espírito de comunidade, que ele tem bastante forte nele. A comunidade, ela é importante, estar próximo de pessoas que também têm o mesmo interesse por você, ela é de extrema importância, ela é bastante interessante e legal para você ver ali no começo. Muitas pessoas se reuniram em prol de uma coisa, que era desvendar os mistérios da nova tecnologia que estava começando, que era o computador, e dali, da comunidade de troca de conhecimento, troca de ideias, foi possível que a nossa tecnologia se expandisse. Não apenas com a Apple, mas também com outras pessoas que estavam ali, que também saíram para desenvolver outras coisas e também contribuíram de outras formas para o crescimento dessa tecnologia, que hoje a gente vê que é bastante importante, que são os nossos computadores. Então é isso que eu quero trazer para vocês, que
Se você tem pessoas que gostam do mesmo assunto, é bastante legal se juntarem e discutirem sobre essas coisas. Hoje em dia se trabalha muito com comunidades. Eu aqui na minha região mesmo vejo muitas comunidades, existem comunidades de linguagem de programação, existem comunidades de hardware, existem comunidades de robótica. Então, assim, é algo que expande não só a gente, mas toda a comunidade, toda a sociedade. E aí agora eu quero deixar aqui para vocês procurarem comunidades ali na sua região que você possa trocar conhecimentos, tanto emitir quanto pegar conhecimento das pessoas e assim crescermos juntos. Se não existe comunidade aí na sua região ou você não conhece, que tal você começar uma comunidade? Que tal você juntar alguns amigos e começarem a conversar, a discutir sobre esses assuntos ou assuntos que te interessam? Isso contribui muito para o crescimento não só da gente como pessoa, mas também de toda uma sociedade. E se você quiser, pode fazer parte aqui da nossa comunidade, pode se juntar a nós, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Eu sempre trago vídeos interessantes aqui para vocês a respeito de tecnologia, de ciência. E também lá no meu Instagram eu estou sempre conversando com todos os meus seguidores, a gente troca ideias e também eu sempre estou postando coisas ali. Então vem participar com a gente e aprender mais para que a gente possa ter mais trocas de conhecimentos, mais troca de ideias e poder expandir a sociedade brasileira e poder expandir, quem sabe, o mundo. Então, é isso que eu quero deixar aqui para vocês hoje. Eu vou ficando por aqui e te aguardo no próximo vídeo. Até lá! Tchau!